muito bem-vindos ao nosso Abrigo no Temporal. Nossa meditação hoje será no Salmo de número 35 e leremos os versos de 1 a 9. Salmo de Davi. Senhor, defende-me dos que me atacam. Luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande e levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. Voltem atrás e se confundam os que tramam mal contra mim. Sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os dispersar. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois prepararam-me sem motivo uma armadilha, cavaram sem razão uma cova para mim. Venha a destruição inesperadamente sobre eles e prenda-os à armadilha que prepararam. Caiam eles mesmos nessa destruição. Então minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará na sua salvação. Nós já lemos alguns salmos, já meditamos em salmos parecidos com este que acabamos de ler agora, que invocam a justiça de Deus. Nós sabemos que todo sofrimento que é causado por situações de injustiça são extremamente angustiantes e desafiadoras, porque nós percebemos em nós mesmos uma fragilidade tão grande que não conseguimos corresponder, não conseguimos raciocinar sobre as razões que levam, por exemplo, a uma traição, como é o caso deste salmo aqui. A base de qualquer relacionamento é a confiança. E quando a confiança se quebra, é muito difícil reestabelecê-la, porque a confiança ela se firma em bases que estão alicerçadas num componente afetivo muito forte. Quando se quebra a confiança, os afetos também tendem a quebrar, tendem a se desorganizarem. E é comum que alguns sentimentos negativos eles emerjam com muita facilidade. É por isso que quando lemos um salmo como este, a primeira leitura nós podemos ter a impressão de que se trata de um desejo de vingança, de que se trata de algo que o salmista Davi aqui está pedindo a Deus com este sentimento negativo, com esta insatisfação por causa daquele compromisso que fora quebrado, daquela pessoa com quem ele confiava. Se você ler um pouco mais o Salmo, aí os versos 14, 15 em diante, você vai perceber claramente. O salmista diz que aquele que parecia ser um amigo e agora o abandonou, agora, inclusive, ao vê-lo de longe, passa a caçoar dele, passa a falar mal dele, a caluniá-lo. Veja, meu irmão, minha irmã, nós temos aqui algo muito precioso para aprender. Porque ao mesmo tempo que o salmista manifesta a sua indignação, ele recorre a Deus para que o socorra. Somente uma ação poderosa do Espírito de Deus pode apaziguar a ira e esse desejo que nós temos, quase obstinado, de autojustificação. O desejo de vingança, ele aparece com muita facilidade quando nós buscamos nos auto-justificar. E nós cremos que esse texto aqui nos ajuda a pensar sobre isso, porque é exatamente o que o salmista não faz. Ele demonstra a sua indignação, mas clama a Deus por justiça. Isso nos faz lembrar as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele fala algo muito estranho
ali nas bem-aventuranças, quando Jesus vai falar, né, e as bem-aventuranças nós já mencionamos aqui, que um dos sentidos da bem-aventurança é exatamente um tipo de felicidade, de contemplação diante daquela circunstância em que nós nos satisfazemos, nós nos contentamos com aquilo. Mas na última bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem por causa da justiça, e dizendo todo mal contra vocês, e dizendo calúnias contra vocês, vocês não revidem. Jesus diz: será grande o vosso galardão no céu por causa disso. Que palavras estranhas essas de Jesus, afinal de contas, qual pessoa gosta de ser caluniada? Mas Jesus não está dizendo de um gosto pessoal. Realmente, as práticas injustas, elas devem ser denunciadas. O que nós não podemos ceder à injustiça, nós não podemos retribuir a injustiça, retribuir o mal com o próprio mal. E o motivo nós aprendemos a partir deste salmo aqui. Nós podemos aprender com este salmo, porque, em última instância, quando nós somos traídos, a nossa tendência é lançar a culpa não apenas sobre o nosso agressor, mas sobre Deus. Muitas pessoas fazem isso. Nós ficamos irados e buscamos alguma maneira de ofender a Deus. Mas como nós não podemos bater na cara de Deus, nós não podemos agredir a Deus, então nós agredimos o próximo e muitas vezes agredimos a nós mesmos. Já percebeu aquelas pessoas que quando são traídas, elas passam a descontar, né? Essa é a palavra que é utilizada, nelas mesmas, a mesma intensidade daquela traição que lhes foi feita? Sabe por que isso acontece? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Toda vez que você não pode agredir a Deus, mas se revolta contra Ele, você agride algo que é a imagem de Deus. E como você não pode sair batendo em todo mundo, você bate em si mesmo. Muitas pessoas não percebem essa lógica de autodestruição, porque essa obstinação por autojustificar-se faz com que essa pessoa também se autodestrua. O outro lado dessa moeda é o que nós aprendemos com este salmo. Como Deus se identifica com as necessidades humanas, nós já falamos muito sobre isso. E a prova disso é que o seu próprio Filho Jesus Cristo sofreu todas as injustiças enquanto estava em seu ministério terreno. A felicidade da qual Jesus está dizendo para nós não é que um cristão tem que ser um masoquista ou alguém passivo diante das injustiças. Muito pelo contrário. A injustiça é uma oportunidade de seguir o exemplo de Jesus. Nós nos indignamos contra as injustiças, mas sabemos que os malfeitores são tão carentes e necessitados do favor de Deus como nós mesmos. Quanto mais eu reconheço a minha necessidade de Deus, mais eu clamo pela sua justiça. Isso nos leva então a orar, como orou o salmista Davi aqui no versículo 4. O Senhor é a minha salvação. Versículo 3, diz a minha alma, o Senhor é a minha salvação. Ore assim, aquiete o seu coração, sofra as injustiças, não fique calado, mas recorra a Deus, não à sua justiça própria. Pai, em nome de Jesus, o nosso justificador, nós cremos que a Tua palavra é viva e aprendemos com o exemplo de Cristo. Ele que sofreu todas as dores, sofreu as nossas injustiças para que nós fôssemos justificados, salvos pela graça. Ajuda-nos então a crer, Senhor, e que a Tua palavra entre em nossos corações com esta força, com a mesma força que entrou no coração de Davi. Te pedimos. Ajuda-nos a crer e justifica-nos, salva-nos, Senhor, te pedimos. Que o Senhor te abençoe e te guarde com esta santa palavra.